Bem, para quem não me conhece, meu nome é Poliana, eu sou trabalhadora da casa e hoje eu vou estar ministrando aqui para vocês essa palestra, essa conversa fraterna. O tema já está aqui, né, que é direito sagrado, mas antes da gente entrar no tema, nesse tratamento, vou pedir para que vocês se sentem de forma mais confortável as cadeiras, para que a gente possa, nesse momento, fazer a nossa prece inicial. Nos conectando agora com a espiritualidade maior. Nos desconectando da correria do dia a dia, das energias deletérias, nos conectando com o nosso mentor, com o nosso mestre Jesus, com o patrono dessa casa, mestre Ramatiz. Que nós possamos aqui, Pai, durante esse tempo que vamos passar juntos, absorver todos os ensinamentos que aqui vão ser colocados de uma forma muito amorosa e com todo respeito à espiritualidade, pois temos a certeza de que o trabalho nosso é mínimo diante do esforço imensurável que é feito por esses irmãos. Então, que Deus possa nos auxiliar e que nós possamos, ao sair daqui hoje, sairmos melhores do que aqui quando chegamos. E que assim seja. Bem, deixa eu acender aqui. O tema proposto hoje é Direito Sagrado, está contido no capítulo 104 do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico, através de Emmanuel. A gente está dando continuidade no estudo desse livro, que é maravilhoso, e hoje eu vou decorrer para vocês essa passagem do livro, né, do Pão Nosso, que foi deixada por Paulo, e está contida em Filipenses, capítulo 1, versículo 29. E ele começa nos dizendo: porque a vós foi concedido, em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Aqui, Paulo nos faz uma pequena indagação de que nós podemos crer no nosso Mestre Jesus, mas que também vamos padecer em algum momento. Não porque temos a crença, mas porque estamos aqui para aprender. Assim como ele nos deixou todos os tratados de ensinamento, e esses homens, né, como Paulo, Pedro, Simão, Tiago, Lucas, e todos os outros discípulos de Jesus se faziam presente diante dos seus ensinamentos, porque eles não só tinham a crença, mas também padeciam por ele. E já entrando um pouco mais, já dentro do conteúdo, esse parágrafo desse capítulo do livro me chamou muita atenção. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. Ficou um pouquinho apagado aqui, mas aqui está escrito cura e fé, milagres. E eu trouxe essa imagem, aqui nessa imagem conta a história de uma cristã, que era uma mulher impura. Ela tinha uma questão que fazia com que ela sangrasse por vários dias. E dentro dos preceitos e de todos os costumes, a mulher naquela época, quando ela estava nesse período do ciclo, né, normal de todas as mulheres, ela era tratada como impura. Então ela não podia ser tocada, ela não podia ir em determinados lugares, ela não podia sequer comer à mesa aonde ela mesma morava. Ela era convidada a se isolar nesse período porque ela se tornava impura naquele período.
E essa foto é de uma das passagens onde, em um dado momento, Jesus caminhava com seus discípulos e cercado de uma multidão. E ela já havia ouvido falar do Messias. E ela teve essa chance. E aí ela falou: gente, ou é agora ou é nunca. Eu preciso encontrar com esse homem. Se todos estão dizendo que ele ministra curas e ele faz milagres, eu preciso tentar. Isso ela já havia sido isolada, inclusive da cidade. Ela morava numa caverna, afastada da cidade. Mas ela foi, tentou de uma maneira ok, pediu para que pudesse falar com Jesus e não foi permitido, mas não porque ele não queria, é porque realmente era um frenesi por onde ele passava. E aí, diante disso, ela falou: mas eu preciso, eu quero essa cura, eu sei que ele pode me curar. Eu já vi pessoas dizendo, eu já vi ele operar milagres e eu vou conseguir. Então ela se joga de uma maneira muito desesperadora e consegue pegar na túnica de Jesus. E um pedacinho de cordão, que é por hábito que eles amarram nas suas túnicas. E aí ele para e fala: saiu virtude de mim, alguém me tocou. E vocês imaginam, um lugar repleto de pessoas, todo mundo cercando Jesus, aquele tumulto, mas ele sentiu que ele tinha sido tocado e que naquele momento havia saído virtude dele. E essa mulher foi curada. E aonde que eu quero chegar com esse raciocínio, desse parágrafo, dessa parte desse livro? Crer nele e padecer. Ela padeceu por muito tempo com essa doença. Foi excluída, teve que ficar isolada, foi tirado dela o direito mínimo de viver. E quando ela conseguiu, diante da sua fé, ela crê de verdade, naquele momento que era a única chance que ela tinha, ela vai ao encontro do nosso mestre, se joga desesperadamente lá e alcança esse milagre. Agora uma pergunta, e eu me fiz ela durante a semana quando eu estava preparando essa conversa fraterna. Quantos de nós vivemos milagres diariamente? Vocês já pararam para pensar? Nós somos milagres. Acordar todos os dias é um milagre. Ter o dom da fala, da saúde, da compreensão, de poder viver essa experiência hoje aqui, nesse plano, é um milagre. Nós somos milagres. Nós experienciamos milagres todos os dias, a todos os momentos, e muitas vezes a gente sequer dá conta disso. Eu vi um filme certa vez que conta uma história de um rapaz que era muito rebelde. E ele não era dado a nenhuma religião e trazia sérios problemas para o seio da sua família. E ele se encantou por uma moça que essa sim acreditava em Deus, tinha os preceitos cristãos, tinha sido preparada pelo seu pai. E em um dado momento, ela adoece e vem a desencarnar. E ele vai visitar o pai dessa moça. Eles se casam, vivem lá um tempo, antes que ela realmente se fazesse necessário ao regresso da pátria espiritual. E ele fala para o pai que lamentava muito que ela não tinha visto um milagre, o homem que ele tinha se tornado. E eu nunca me esqueço da fala desse pai. Ele olhou bem nos olhos desse rapaz e disse: ela viu um milagre, ela viu você. Então nós somos um milagre. E eu achei interessantíssimo, porque muitas vezes, durante o tumultuado do dia, as cobranças e todas as coisas que a gente é sujeitado a fazer, a gente não se dá conta de que nós somos essa mulher que se joga aos pés do nosso mestre todos os dias em busca de um milagre. Só que nós já somos um milagre. Só precisamos ter essa consciência de que somos um milagre. Estarmos aqui vivos e vivendo essa experiência hoje é um milagre.
É uma condição muito, mas muito importante para todos nós. Mas mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Mais consciência de tudo nos ajuda em nossa evolução. Eu coloquei essa imagem porque é um trabalho que é feito com muito amor desses médicos, né, que são aqueles médicos sem fronteira, que muitas vezes abdicam das suas vidas e vão viver em lugares inóspitos, assim, em condições surreais para auxiliar. É o trabalho, é o servir. A gente está aqui para servir, para trabalhar, para sermos úteis. E podemos ser úteis de várias maneiras. Eu sempre falo isso nas palestras e é tão engraçado que fica parecendo até que se torna um pouco repetitivo e até clichê. Mas nunca vem para a gente uma palestra que não vá complementar a outra que você tenha feito. E eu sempre falo da importância do serviço. Não é só o serviço material, esse a gente necessita, até porque estamos encarnados vivendo uma experiência na matéria. Mas é o servir ao Cristo, é crer nele, é ter certeza de que nós podemos ser pessoas todos os dias, um pouco que seja melhor. O fato de estarmos aqui reunidos hoje já diz muito a respeito do que somos e do que nós queremos ser. Não estou dizendo que se não viermos a uma palestra, ou se não tivermos uma crença, ou se não tivermos fé, que estamos condenados a não sermos uma pessoa merecedora da misericórdia de Deus. Longe de mim fazer esse pré-julgamento. Mas quando a gente tem consciência, a gente começou a crer. Já demos um grande passo, e muito importante, para a nossa evolução. Evolução essa que é diária, e é todos os dias. E é vivida como se fosse o Evangelho. Todos os dias nós somos colocados como testemunhas reais da misericórdia de Deus. Primeiro para conosco e depois para com os nossos irmãos, que são os próximos. E não quer dizer que necessariamente seja alguém do seu convívio. Pode ser um estranho. Pode ser aquele que muitas vezes a gente nem enxerga. Para Jesus, para Deus, nós somos todos iguais. Temos os mesmos direitos e também os mesmos deveres. A cada um será dado conforme as suas obras. Sejamos gratos por esta oportunidade de servirmos aonde estejamos inseridos. Aonde nós estivermos, nós somos colocados para viver algum aprendizado. Pode parecer cruel quando a gente fala nessa ótica, se tratando de uma pessoa que talvez esteja vivendo alguma enfermidade, alguma perca de um ente querido, alguma perca de trabalho, alguma perca que vá te trazer para a sensação do luto, que é essa dor da perca, que ela pode ser vivida em vários aspectos da nossa vida. Mas nós somos colocados na família que precisamos, com os amigos que precisamos, para aprender. O planeta Terra é realmente uma grande colônia, é uma grande escola. Aqui nós temos a oportunidade de experienciar todas as nossas questões a acertar, sejam elas de bom ou de ruim. Ninguém entra nesse planeta por um acaso e vai sair daqui sem ter o peso de juízo das suas condutas, do que fez ou do que não fez diante do seu comprometimento no seu processo de acordo reencarnatório. E acreditem, ele acontece. E nós temos consciência disso porque é um acordo que é feito por nós. Não é imposto a ninguém nada. Todos nós, sem exceção,
temos o livre-arbítrio para escolher tudo. Nós somos livres para escolher todas as nossas ações. E isso indifere crença, raça, cor, posição social, orientação, nada disso vai ter valia no momento que a gente voltar para a pátria espiritual. Não tem uma passagem que diz que na casa do meu pai existem muitas moradas? Essa aqui é só uma delas. Muitas talvez a gente já até angariou por algum tempo. E por algum motivo, volto a dizer, não sei se por merecimento ou porque precisamos espiar essas provas, somos colocados e convidados a reencarnar quantas vezes forem necessárias. Kardec dizia isso muito bem. Tal é a lei. Nós vamos reencarnar, morrer e nascer e renascer quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução. Olha que dádiva que nós temos, né? E isso é dado pelo amor de Deus e pela misericórdia divina, que nos auxilia sempre. Então, sejamos gratos pelos lugares que nós somos colocados e somos inseridos. E muitas vezes nem é aquele lugar que a gente queria estar, a pessoa que a gente queria estar, a situação que a gente queria estar, mas ela se faz necessária para alguma coisa que a gente precisa mudar. Virar essa chave e fazer essa reforma e se conectar com você, com a sua essência, com a sua alma. Essa ela é leal a você, ela nunca vai te enganar e tão menos te abandonar. Muitos homens, naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Senhor e crer nele? Mas não, conseguem de pronto semelhante edificação íntima. Está nos simples. Quantas vezes, eu vou dividir uma experiência minha, e acredito que muitos aqui talvez já tenham vivido isso. A gente se vê muito preso hoje no mundo que a gente vive, que é um mundo muito materialista, onde é cobrado que nós sejamos pessoas incríveis, perfeitas, bonitas, bem-sucedidas, com carros bons, apartamentos e casas incríveis, porque se você não está nesse padrão, não, tem alguma coisa de errado. Quantas vezes a gente ouve algo que vai mudar a vida da gente de uma pessoa simples, sem estudo, sem condição financeira favorável e que não se preocupa com títulos, muitas vezes. Eu já passei por essa experiência e vivi isso muito de perto com a mãe do meu pai, que era uma mulher muito simples. Arrisco a dizer que a vovó era semi-analfabeta, mas foi a mulher mais sábia que eu já conheci em toda a minha vida. Que dentro da sua total simplicidade e da sua falta de compreensão de muitos aspectos, foi a pessoa com quem eu mais me identifiquei e ouvi lições que eu vou levar para o resto dessa existência. E muitas vezes a gente se atenua a pegar em pessoas que estão mais capacitadas ou mais preparadas por posição social, por títulos, né, doutorados, mestrados. Aí você vai conversar com aquela tiazinha que faz o café para você na sua empresa e ela te dá uma lição que aquele doutor, como Paulo, né, que aqui nos coloca esse capítulo, um doutor da lei, foi incapaz de dar. A busca do autoconhecimento, meus irmãos, muitas vezes vem pelos aspectos das coisas mais simples. Não daquilo que é imposto ou que a gente precisa viver. Porque a internet, o mundo, as coisas hoje, elas são muito rápidas. Então se criam famílias de margarina, se criam falsas felicidades, e todo mundo vai fingindo que está tudo certo. Aí, contrapartida,
guerras acontecendo, centenas de pessoas perdendo a vida, milhares de pessoas vivendo na mais alta situação de fome, de miséria, abandonados pelos governantes, pela sociedade, pessoas que se preocupam em se dizerem muito mais capacitados do que os outros, porque tem um pouquinho mais assim, ó, de conhecimento. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso faz parte da nossa experiência como humanos que somos, de viver no ego, na vaidade. E é um passo para a gente entrar nessa linha. Ela é muito tênue entre a razão, a emoção, o certo, o errado. E a gente faz isso sem sequer perceber. Mas a grande lição talvez seja entender que está no simples. São as pessoas simples que vão nos oferecer as grandes lições. Nós tivemos exemplo, Jesus, que nunca aceitou nada além do que ele tinha, os seus discípulos. E eu trouxe no início da palestra a foto da Madre Teresa, que para mim é um exemplo de simplicidade. Ela deixava de fazer para fazer para aqueles a quem ela prestava assistência. Dormiu por anos numa cadeira, porque não se dava ao luxo de dormir numa cama, porque ela dizia que se ela pegasse um leito para dormir, tiraria de um enfermo que precisava mais do que ela. Isso já bem avançada na sua idade. É no simples. Quando a gente realmente quiser achar algo, a gente tem que tentar achar no que é mais simples. São essas pessoas, são esses espíritos que conseguiram, de alguma forma, entender qual era o processo deles como pessoas aqui na Terra. Se você vai numa reunião espírita, nessas casas mais afastadas, no interior, é uma experiência muito bacana de se ver como eles trabalham, como é a didática. Chega um homem perto de você que mal sabe assinar o nome, mas se você perguntar para ele o que é caridade, ele vai te falar o evangelho como se ele tivesse lido de cabo a rabo. Ele vai te trazer lições como se ele tivesse estudado o livro dos Espíritos de A a Z. O livro dos médiuns como se ele soubesse páginas e pontos e parágrafos, porque ele internizou, ele conseguiu entender o significado do amor, da caridade, da benevolência. E isso a gente pode fazer. E olha que nós somos bem mais evoluídos. Arrisco dizer que todos aqui, sem exceção, nós estamos na nossa melhor evolução. Então vamos usar isso a nosso favor e nos atentar ao simples. Não aqueles que buscam notoriedade, que buscam títulos. Esses eu costumo dizer que são os falsos profetas. Em vista da ignorância que não removem dos caprichos, falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus. Esse aí tá aí, né? Empurrando uma pedra. Imagina que a gente empurra uma pedra dessa todos os dias, por não se fazer valer dessa consciência que a gente tem dentro de cada um, com a compreensão, a fé que já temos como pessoas, como indivíduos. Então, e não pense vocês que eu não me coloco nesse lugar, não. Eu me senti muito empurrando essa pedra aí, todos os dias. Todos os dias é uma tarefinha para a gente ser melhor. Todos os dias vem uma situação para nos colocar em prova e nós estamos ali, empurrando as pedras. Dentro dos nossos lares, nos trabalhos,
com as dificuldades que encontramos com os nossos amigos, com os colegas. Só que essa figura representa mais a parte material. A anterior a essa, olha para as mãos calejadas de quem trabalhou uma vida inteira, de uma pessoa simples. Já essa aqui, né, um rapaz bem posto, subindo uma pedra enorme, e lá no fundo a gente vê que tem uma cidade. Vamos nos atentar a isso. Aonde que a gente está buscando a nossa energia? Aonde que a gente está se conectando? Quais são as nossas buscas? O que eu quero para mim? Já que eu creio, será que eu preciso padecer tanto para aprender? Será que é necessário que a gente padeça desse tanto para que nós possamos nos valer da nossa consciência? Sendo que a gente tem. Se não tivéssemos, não estaríamos aqui reunidos hoje. Se não tivesse, não buscaríamos ajuda. Porque isso é consciência. E quando a gente tem consciência é porque tem alguma coisa ali que está fazendo com que a gente entenda que a gente pode mudar em alguma situação, em algum aspecto, em algum momento. Mas depende da gente, porque as escolhas elas são individuais. O processo é vivido no coletivo, sem sombra de dúvidas. Ninguém vai aprender sozinho. Ou até aprende, porque a solidão também nos traz algumas lições. E vale ressaltar que existe uma diferença entre solidão e solitude. Mas a gente aprende também, dentro dessas vertentes. Todavia, o discípulo, admitido aos benefícios da crença, foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Olha ela aí de novo. Foi uma grande mulher. Padeceu, mas também tinha muita crença em Deus e em Jesus. E ajudou centenas e milhares de pessoas. Começou uma luta sozinha. E quando se deu conta, tinha um grupo de mulheres que, assim como ela, também acreditavam e se tornaram suas seguidoras. Eu trouxe a Madre Teresa, mas eu podia trazer aqui milhares de outras pessoas. Grandes homens, grandes mulheres que entenderam o que era crer e padecer no Cristo, como Paulo nos deixou no início dessa palestra. Eles entenderam que podiam se fazer valer da sua crença, mas que também podiam se valer do que viria diante disso. Ônus e bônus. É o famoso dar, né, e receber. É uma via de mão dupla. Tem que ter um equilíbrio entre o dar e receber. Porque muito será cobrado a quem foi dado. E nós, de certa forma, já recebemos muito mais até do que possivelmente merecemos. Somos milagres. Então sejamos gratos por tudo, mesmo aquilo que não nos agrada, é motivo para a gente ser grato. Viver é ser grato, é uma dádiva. Que chance que a gente tem de poder vir aqui e melhorar, e errar, e aprender. Olha só, segundo os nossos amigos espirituais e as leituras e os livros nos trazem, existe uma fila enorme de gente querendo reencarnar. Então vamos aproveitar que a gente está aqui, encarnadinhos da Silva, podendo viver essa experiência. Porque lá no plano espiritual existe uma grande filinha de irmãos querendo ter essa oportunidade. Aí você vai falar, gente, mas aquela palestrante, a Poliana, falou que tem lá uma fila de irmãos querendo voltar, mas justo agora que esse planeta aquecido, superaquecido, um monte de tempestade, aquele tanto de tragédia acontecendo, acreditem, tem. Porque é uma chance que a gente tem para poder vir aqui
e nos melhorarmos e evoluirmos. Esse é o convite. É da evolução, é do progresso. Não dá mais para a gente brincar. O nosso tempo está passando. Olha o que o planeta está nos dizendo. O planeta é uma das grandes... Eu falo que talvez seja o nosso maior termômetro agora nesse momento. Essas guerras, né? Essa pobreza absoluta, né? Esses interesses de poder, guerra de ego, de vaidade. Não dá mais para a gente errar. Não dá mais para brincar de casinha. Agora a coisa é séria. É uma chance que a gente tem. Então vamos nos fazer valer dela. É uma oportunidade. E que bom que a gente tem essa oportunidade. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com Cristo, isso é menosprezar o direito sagrado. Não ter a consciência de que nós tivemos entre nós um homem que foi capaz de dar a sua própria vida para nos salvar pelo seu amor, é sem sombra de dúvidas, né, menosprezar um direito sagrado. E lembrando, como eu disse, que nós temos o livre-arbítrio. Então não quer dizer que talvez uma ou outra pessoa que possa estar dizendo algo, vou dar um exemplo mais real, uma palestra como essa aqui, que é essa conversa fraterna. Eu até nem gosto de falar que eu estou fazendo uma palestra. Estar aqui em cima é só porque é o único lugar que eu consigo ver todos vocês, porque eu poderia muito bem ficar aqui de igual a todos vocês, porque eu me vejo em igualdade. Nós não podemos nos sentir superiores a ninguém. Não somos. Não é essa a oportunidade que nós fomos convidados para vir aqui nesse planeta agora. Vivemos e temos que ter essa consciência de que estamos de igual para igual, com todos. Isso indifere, como eu disse, se tem mais bens, menos bens, se é branco, se é pardo, se é negro, se é rico, se é pobre. Não interessa isso no plano espiritual. Daqui nós não vamos levar absolutamente nada. Só quem fomos. A gente não leva nada de material. E muitas vezes a gente vai a alguma casa espírita, ou a gente assiste a algum seminário, ou alguma aula, e a gente vê aquela pessoa naquela arrogância, né? Falando como se ele fosse um doutor da lei. Porque ele foi dado para ele esse título ou essa posição, e ele se faz valer de tal. Isso é um desserviço. Nós não somos diferentes. Eu não me vejo diferente a nenhum de vocês. Muito pelo contrário. Está aqui falando, o ouvido mais próximo de tudo que eu estou dizendo é o meu. E eu aprendo todas as vezes que aqui eu venho para fazer essa conversa fraterna com vocês. Não só aqui, mas em outras casas que eu faço. E eu sempre me ponho nessa posição de aprendiz. E não de professora. Eu sou tão imperfeita quanto todos os outros. E eu estou aqui, assim como vocês, e acreditem, em busca de melhora. Trabalho na casa 3 vezes por semana como voluntária. E é uma satisfação imensa poder estar aqui. É um momento onde eu vejo que eu não estou menosprezando o direito sagrado que me foi concedido e que é concedido a cada um de vocês que estão aqui sentados. Levem isso para vocês, levem para os seus lares, não se esqueçam disso. Nós somos todos iguais.
O que nos vai fazer diferenciarmos um dos outros é como eu vou fazer com o dom que eu tenho da divina graça e dessa oportunidade de viver essa experiência, esse milagre. Eu não preciso padecer, mas eu posso crer. E se tiver que padecer, como já padecemos, dentro das nossas limitações, está tudo certo. Afinal de contas, a gente veio no mundo para experienciar mesmo todas essas experiências. E uma delas é a vida. E a nossa imortalidade como espíritos que somos, vivendo várias e várias e várias existências. Bem, o que eu tinha hoje para trazer para vocês, e peço para que vocês possam pensar um pouco mais sobre o crer e o padecer, que foi proposto pelo nosso irmão Paulo de Tarso, que antes de ser Paulo era Saulo, e muitos de vocês aqui já devem ter ouvido ou lido a respeito da história de Paulo, que passou de um grande perseguidor de cristãos a um mártir do cristianismo. Foi um homem que até quando ele conseguiu andar e falar sobre o Mestre, ele fez isso com muita propriedade. Mas ele, antes de se tornar Paulo de Tarso, foi um grande perseguidor. Então, nós temos aqui os extremos de toda essa nossa conversa para já quase fechar o nosso raciocínio. Temos um homem que não tinha fé e passou a crer, mas em que em um dado momento ele padeceu por conta da sua fé. Veio a perder a sua vida, foi decapitado, mas ele viveu Cristo. Ele se encontrou com a sua centelha divina, ele se encontrou com ele. Ele viveu a fé, ele padeceu por essa fé. Então, se a gente hoje, como eu disse, mais evoluídos, mais preparados, não precisamos padecer tanto quanto Paulo. Podemos nos fazer valer da nossa consciência e dar aí o início de uma caminhada mais leve, mais tranquila, de forma mais amorosa para comigo, para com as pessoas que me cercam de alguma forma, nos lugares onde eu estou inserida, na minha família, com os meus amigos. Isso é ter a crença. E claro, vamos padecer em algum momento? Não tenha dúvidas. Vamos, se já não estamos padecendo. Mas que isso seja mais leve. Que seja como Madre Teresa fazia, que seja como Paulo fazia, e tantos outros que aqui na Terra vieram, experienciaram e nos trouxeram um tratado, um legado de amor e de paz. Mas paz para comigo. A paz que habita em mim se faz valer nos meus irmãos, nos meus semelhantes e nos próximos. É só a gente entender que nós somos capazes de viver essa paz, de viver o Evangelho, de que nós não somos sozinhos e que não estamos sozinhos e que temos um Pai amoroso que sempre está nos auxiliando. Sempre. Nós não somos como ovelhas desgarradas. Então, tendo essa consciência, as coisas se tornam mais fáceis. Então, agora, imbuídos desse amor, com essa imagem da nossa irmã, essa grande mulher, a gente vai para a nossa segunda fase do tratamento, que é os passes, que nós vamos agora receber dos nossos irmãos. Então, vou pedir para que vocês se sentem
de uma maneira mais tranquila, confortável as cadeiras. Já fazendo uma respiração mais calma, se conectando com você, com a sua centelha divina, com esse amor que habita dentro de você, com o nosso Mestre Jesus, que está aqui em cada um, enquanto os nossos irmãos agora vão oferecer esse tratamento que é o passe magnético. Vamos nos conectar com a nossa centelha divina, com essa paz que habita dentro de nós, com a capacidade que nós temos de amar, de sermos prósperos, de poder dar ao outro, mesmo que um pouco, que seja um pouquinho de cada vez, mas que a gente nunca deixe de fazer. Que a gente tenha sempre a crença e a fé e a certeza de que nós temos um Pai amoroso que não nos desampara, que não nos deixa só. Esse Pai de infinita misericórdia e bondade. Deus Pai, que sois todo poder e bondade, nos ajuda, edifica os nossos pensamentos. Deus Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que procuram a aprovação e esperança àqueles que procuram a verdade. E ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade. A criança ao guia, ao órfão o pai. Senhor, permita aos espíritos consoladores que possam derramar sobre a terra o amor e a paz que tu criastes. E piedade para aquele que não vos conhece, e esperança, Pai, para aqueles que sofrem. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nessa fonte de bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só pensamento subirá até vós, Senhor, como um grito de reconhecimento e de amor. Assim como Moisés sobre a montanha, Pai, esperamos de alguma sorte merecer a vossa santíssima misericórdia. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, dai-nos força no progresso de subir até vós. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a caridade pura, Pai, que fará de nossas almas um espelho aonde há um dia de brilhar a vossa sagrada e santíssima imagem. Que nós possamos nos consagrar em nome do nosso Mestre Jesus. E ao voltar para os nossos lares hoje, voltar com essa sensação de que não precisamos padecer, mas crer. Crer nos seus ensinamentos, na sua misericórdia, nesses irmãos espirituais que tão amorosamente sempre estão a nos auxiliar, na nossa capacidade de perdoar, de sermos perdoados, porque é só quando a gente eterniza o tamanho do amor desse homem é que nós conseguimos de verdade nos conectar com a centelha divina que habita dentro de nós. Sejamos gratos por esse milagre. Nós somos o milagre diário, vivido todos os dias, com a honra e a graça de Deus, que é esse Pai amoroso. E acreditem, Ele não nos abandona. Nós nunca vamos estar sozinhos. Que Deus possa sempre nos amparar, nos acompanhar e nos guiar. Se é essa candeia, essa luz
que permeia a nossa caminhada. Então agora, refeitos, voltando para cá, abrindo os olhos, certos de que fomos tocados aqui por esse amor tão grande que é o amor de Cristo. Muito obrigada, uma boa noite e um resto de semana abençoado a todos vocês.